e o processo de humanização sejam os pilares articuladores desse novo processo de desenvolvimento de política econômica e social do município. E nesse sentido, o lazer e o esporte e a cultura estão estreitamente articulados nesse processo. Bem, nós temos então 2 rodadas de perguntas e assuntos com o candidato Ciro Brandão. E nas mesmas regras, de 2 vezes só para cada candidato, por rodada de pergunta, e não repetindo então o candidato na segunda rodada. Eu gostaria de perguntar à Adriana, tanto quanto o conteúdo programático, o compromisso, o plano de governo, a história do candidato. E a Associação da Magistratura Brasileira tem divulgado os processos das pessoas denominadas pela imprensa ficha limpa, ficha suja. O que você acha dessa campanha da magistratura brasileira, articulada com uma série de organizações da sociedade civil do Brasil e de Santa Catarina? Eu acho de extrema importância, porque é importante que cada cidadão saiba quem ele está escolhendo para o comando da nossa cidade. É por isso que eu posso ser a candidata a prefeito. Eu acho que algumas pessoas se preocupam mais em criticar os outros do que administrar o seu próprio processo de desenvolvimento. Ora, vamos nos espelhar nos nossos erros, mas vamos principalmente nos espelhar nos nossos acertos. Vamos cultuar os acertos. Cultuar os erros é voltar ao passado, é não ter nenhum sentido de vida, é não ter nenhum sentido de progresso e desenvolvimento da nossa sociedade. Enquanto nós cultuamos o passado, nós estamos aí, brigando e não saindo do lugar. Muito obrigado. Nós estamos agora então, palavra ao candidato Carlos Miller, para o seu questionamento. Posso perguntar ao candidato do PSD? Pode. Djalma, nós estamos aqui numa faculdade paga, as pessoas estão pagando pela segunda vez, porque a primeira pagam impostos, e estão pagando pela segunda vez para poder estar estudando numa universidade. Na tua opinião, por que cresce tão rápido as faculdades particulares no Brasil, tá? E por que as universidades federais crescem tão lentamente? Na tua opinião, por que acontece isso? Olha, é uma boa pergunta. Essa relação entre o crescimento das faculdades privadas com relação às faculdades públicas, né? E São José, que justiça seja feita, sofreu um grande avanço nessa área. A faculdade pública municipal realmente é um avanço e nós temos que reconhecer o esforço que foi realizado para implantar a faculdade pública municipal na nossa cidade. Eu acho que compete a nós, administradores públicos, primeiro temos a consciência de que nós precisamos incluir essas pessoas. Se nós vamos incluí-las através de uma faculdade pública, ou se vamos incluí-las através de uma bolsa, comprando vagas nas universidades que já estão instaladas, é uma discussão que tem que ser aprimorada, tem que ser aprofundada, tem que ser discutida filosoficamente. Eu sou daqueles que acham que a verdade não é única. Não existe a verdade única de que a melhor faculdade é a faculdade pública. E muito menos que a melhor faculdade seja a faculdade privada. Eu acho que nós temos que, através de uma discussão, através de parâmetros bem definidos, buscar um ponto de equilíbrio, buscar um equilíbrio entre a administração pública e a privada, porque só aí, então, nós utilizando as experiências vencedoras na pública e utilizando as experiências vencedoras na privada, é que nós vamos construir um modelo de educação pública superior que vai fazer com que as nossas pessoas realmente tenham acesso ao ensino superior. Na minha opinião, na opinião da frente de esquerda, isso acontece por causa de um dado concreto. Em 2008, 300 bilhões de juros da dívida. Quanto para a educação? 30. Em 2009, 48% do orçamento já definido pelo Ministério do Planejamento para pagamento de juros. Quanto para a área social? 6%. Educação, 39 bilhões. Então, existe dinheiro para que os senhores não precisassem estar aqui pagando uma universidade particular. Mas nós temos que... Posso falar? 30 segundos. Mas nós temos que reconhecer também o avanço significativo dado pelo presidente Lula. Os nossos partidos, que fazem parte da base de apoio do presidente, não tem dúvida do comprometimento que ele tem da inclusão das pessoas,
da inclusão dessas pessoas no processo de desenvolvimento e do avanço que sofreu o processo de inclusão social no nosso país. O Bolsa Família, junto com outros programas, realmente fez com que a inclusão social fosse uma presente cada vez mais na nossa sociedade. Obrigado, candidato. Vamos então agora à segunda rodada de perguntas, candidato para candidato também, tema livre. E nessa altura todos podem perguntar para quem quiser, né? Vamos então, começando com o candidato. Porque desde 96 o PMDB participa do governo de São José e participou do seu governo até 2 anos e pouco. Participou até 1 ano atrás do governo, né? Ao mesmo tempo, o seu principal cargo eleitoral foi Dário e Djalma Pérez. Porque hoje vocês estão em lados opostos. Acabando a eleição, continua os lados opostos ou continua o mesmo grupo? Obrigado. Essa pergunta e essas respostas estão aqui instaladas na minha garganta. Eu acho que o homem político ele tem que ter palavra. E eu, quando apoiei o governador Luiz Henrique da Silveira, ele firmou a palavra comigo. Você é o meu candidato a prefeito. E ele quebrou a palavra. Não preciso falar mais do cidadão Luiz Henrique da Silveira, firmei o meu convencimento e vou dar a ele uma derrota retumbante, para que daqui para frente cumpra com a sua palavra e não roa os compromissos que tenha firmado com a classe política. Eu acho que nós, acima de tudo, como políticos, temos que dar o exemplo da retidão de comportamento, da probidade administrativa, de honrarmos os nossos compromissos. E o governador Luiz Henrique da Silveira, o secretário regional Walter Galina, não são pessoas confiáveis. Eles não cumpriram com o prefeito Fernando Elias. Ficaram me devendo essa e eu vou devolver uma derrota nas urnas de São José no dia 5 de outubro. O meu entendimento é que quem ganha a eleição governa. Quem perde a eleição faz oposição. E assim eu quero proceder. Se eleito, quero manter um amplo diálogo com os poderes instituídos, com a sociedade civil, com as lideranças comunitárias, para que São José possa consolidar, do ponto de vista das relações políticas, alcances também do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social, para que a comunidade tenha um governo com bastante retidão. O PMDB no meu governo ocupou a Secretaria da Educação e foi embora. A Universidade Municipal e foi embora, na maior cara de pau. Ocuparam a Secretaria de Desenvolvimento Econômico quando os companheiros de partido pediram a cabeça do meu querido secretário Moacir da Silva. O próprio PMDB pediu a cabeça do Moacir da Silva. Esse partido não deu para entender, não deu parceiro, e eu vou, inclusive, pedir aos meus companheiros do próprio PMDB, me ajudem a mandar para casa esses que não cumpriram a palavra. Bem, vamos então agora à pergunta do candidato. Pergunto para a candidata Delina Dal Ponte. Qual é a sua proposta para o transporte coletivo de São José? Obrigada pela pergunta, mas eu gostaria de antes só dizer que o PMDB não tem dono. Então o Diretório Municipal resolveu ter um candidato aqui, é por isso que eu estou aqui, em respeito ao Diretório Municipal e à nossa militância. O transporte coletivo, deputado, é preciso que se estende com a região metropolitana. Sem região metropolitana, sem conversar com o prefeito de Iguaçu, prefeito da Palhoça e prefeito de Florianópolis, não há sistema de transporte que funcione. Então, no nosso governo, nós vamos, primeiro, arrumar os itinerários, aumentar os itinerários, porque hoje tem gente que não consegue chegar em Campinas, tem gente que não consegue sair da serraria e chegar em Campinas por falta de itinerário. Nós vamos aumentar os itinerários, aumentar os horários de ônibus, mas isso tudo só funciona se sentar na região metropolitana. Com todas as questões, como de trânsito também. São José é o coração da região metropolitana e precisa ter grandeza para sentar com os prefeitos da região. Eu vou tomar para mim, já falei em outros debates, como prefeita, nós vamos tomar para São José a discussão da região metropolitana, a possibilidade de conversar com os outros prefeitos para discutir a questão do transporte coletivo, que só funciona se for unido com os outros municípios. Obrigada.